Queridos, a paz do Senhor Jesus, estou mais uma vez aqui com um momento de reflexão. Se vocês escutarem o som de algum galo cantando, vocês ignoram, tá bom? O fundo musical hoje vai ser o canto dos galos. A palavra se encontra no Evangelho de Mateus, seu capítulo 8, versículo 23. É uma palavra muito conhecida, creio que vocês todos já conhecem. Mas eu tenho uma palavra de Deus para mim e para vocês neste momento. Diz assim: Jesus entrou no barco e seus discípulos o seguiram. E eis que se levantou-se no mar uma grande tempestade, de modo que as ondas cobriam o barco, e Jesus, porém, estava dormindo. Mas os discípulos foram acordá-lo, dizendo: Senhor, salve-nos, porque estamos perecendo. Amém. Como eu disse, é uma palavra muito conhecida, creio que todos já conhecem. Mas ao estudar o Evangelho de Mateus, eu pude perceber algo muito interessante. E depois que Jesus é tentado por Satanás no capítulo 4 de Mateus, a partir do capítulo 5, depois que ele vence a tentação, a Bíblia diz que ele vai subir para o monte. E ali no monte, pregando para os discípulos, ele começa o sermão do monte. E do capítulo 5 até o final do capítulo 7, o que a gente percebe é Jesus dando uma surra de Bíblia nos discípulos, louvado seja Deus. Antes mesmo de qualquer milagre, de qualquer maravilha que Jesus tenha feito, o que Jesus ele faz primeiro é pregar a palavra para os discípulos. O que Jesus faz primeiro é ensinar a palavra para os discípulos. Eu acho isso muito interessante, porque o que Jesus está querendo ensinar neste momento é que antes de qualquer coisa, antes de qualquer maravilha, o que a gente tem que ter é firmamento na palavra. O que a gente tem que ter é o conhecimento da palavra. Aleluia. Porque não adianta a gente querer pregar sem conhecer. Louvado seja Deus, a gente querer falar de maravilhas que Jesus fez sem conhecer as maravilhas que ele fez. Louvado seja Deus. E eu vou falar uma verdade aqui, nessa nossa nova geração, tem muita gente se levantando, querendo pregar de qualquer jeito, sem ter conhecimento. Aleluia. Não é proibido você pregar, louvado seja Deus, mas desde quando você pregue dentro da palavra. Não é proibido você pregar, mas que você pregue firmado dentro desta palavra. Aleluia. Porque tem muita gente subindo nos púlpitos para poder desabafar, louvado seja Deus, e esquecendo que tem um livro muito grande que Jesus nos deixou para poder a gente pregar. O que não falta aqui é palavra, mas é o que Jesus ensina neste capítulo, que a gente tem que ter conhecimento. Antes de qualquer coisa, nós precisamos ter o conhecimento dentro da palavra do Senhor. É preciso a gente entender uma coisa: a gente precisa conhecer para depois falar. A gente precisa conhecer para depois querer pregar. Aleluia. Não, eu não estou criticando quem está se levantando neste momento. O que eu quero lhe ensinar é o seguinte: para você pregar, você tem que ter conhecimento. Para você pregar, você tem que ter firmamento na palavra. Você tem que saber o que você está pregando. Louvado seja Deus. E o que Jesus está querendo ensinar para os discípulos é o seguinte: antes de qualquer coisa, conheçam a palavra. Antes de qualquer coisa, se aprofundem dentro da palavra. Ah, meu irmão, é proibido eu pregar? Não, não é proibido você pregar, mas conheça a palavra que você está pregando. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz no capítulo 8, no início, que Jesus começa a curar, que Jesus começa a fazer maravilhas, e uma dessas maravilhas é o versículo 23 no seu capítulo 8, o que a gente acabou de ler, quando Jesus ele acalma uma tempestade. É necessário a gente entender que Jesus ele entra no barco, e a Bíblia diz que o barco é o barco dos discípulos, ou seja, não é o barco de Jesus, o barco é dos discípulos, mas Jesus ele entra primeiro. E o que eu acho interessante é que a Bíblia não vai dizer que os discípulos param Jesus, não. A Bíblia diz que Jesus entra e logo após os discípulos entra seguindo a Jesus. E o que eu acho interessante é por que é que os discípulos não pararam Jesus dizendo: Senhor, eu entro primeiro porque o barco é meu. Eu entro primeiro porque eu que sou o dono. A Bíblia não relata que Jesus é parado pelos discípulos. Por quê? Porque os discípulos entendem que ainda que eles sejam dono do barco, eles entendem que o dono da embarcação continua sendo Jesus Cristo de Nazaré.
Os discípulos entendem que ainda que eles sejam o dono do barco, quem está no controle, quem precisa estar no controle, ainda é Jesus Cristo de Nazaré. Louvado seja Deus. E é por isso que muitas vezes a gente quebra a cara, porque a gente quer entrar em situações que Jesus não está no controle. A gente se arrepende de certas coisas porque a gente faz aquilo que Jesus não está na frente. Louvado seja Deus. E tudo aquilo que Jesus não está na frente está predestinado a dar errado. É por isso que é necessário a gente conhecer primeiro, pedir entendimento a Jesus, perguntar a Ele se Ele está no controle daquilo que a gente quer fazer. Aleluia. E eu sei que tem alguém neste momento me assistindo que precisava de uma resposta. E a resposta de Deus para a tua vida é: espere a minha resposta antes de qualquer decisão. Porque tem muita gente querendo tomar a decisão precipitada por causa do momento que está vivendo. E Deus está dizendo: calma. Você precisa saber se eu estou no controle desta situação. Você precisa saber se eu estou na frente desta viagem. Você precisa saber se eu estou na frente deste relacionamento. Você precisa saber se eu estou na frente deste trabalho. Louvado seja o nome do Senhor. Porque entenda, tudo aquilo que você fizer que Jesus não estiver na frente, já está projetado a dar errado. Louvado seja o nome do Senhor. A gente precisa perguntar a Jesus se é isso que Ele tem para a nossa vida. A gente precisa ter o conhecimento. Louvado seja Deus. E a Bíblia diz que os discípulos entram depois de Jesus. E Jesus, quando entra, ele vai para a polpa do barco. Louvado seja Deus. E eu acho isso interessante porque no meio do mar vai se levantar uma tempestade, se levantar um grande vento. E agora parece que eu vejo os discípulos todos apavorados, todos desesperados, sem saber o que vai acontecer. Aleluia. E no meio deste alvoroço todo, eles se lembram: Jesus entrou no barco. E o que é mais interessante é que eles não percebem antes que Jesus não estava no meio deles, porque estava tudo bem. E não é diferente comigo e com você. Muitas das vezes a gente se esquece de Jesus quando vai tudo bem. Muitas das vezes a gente se esquece de agradecer por algo que aconteceu quando está tudo bem. E por isso acontece de algumas vezes ele permitir o vento se levantar, porque é no vento que muitas pessoas conseguem se lembrar dele. É somente na angústia, na tempestade que muitos conseguem se lembrar dele. Aleluia. E o que ele está dizendo neste momento é: ainda que seja necessário eu permitir ventos para te despertar e me procurar, se prepare, porque eu vou permitir o vento bater na tua porta. Eu vou permitir a tempestade se levantar, mas eu não vou perder o contato que eu quero ter com você. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra de Deus para o meu e para o teu coração neste momento é: ainda que seja necessário se levantar o vento para a gente correr até os pés dele, o vento se levanta, a tempestade se levanta, mas o contato com ele você não perde. A intimidade com ele você não perde, porque ele não abre mão de ter contato com você. Amém? Esta foi a palavra de hoje. Que Deus em Cristo possa te abençoar poderosamente. Compartilhe esse vídeo, abençoe a vida de alguém, deixe o seu like, comente aqui embaixo se você gostou. E que Deus em Cristo possa te abençoar. Amém.